Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, Boa noite. que estão aqui e as pessoas que vão nos ver depois. Hoje é um tema bastante interessante, assim, me suscitou, eu que vou facilitar hoje esse tema. Ele suscitou, assim, curiosidades em mim, né? E surpresa até, sabe? Porque tanta coisa nós temos de potencial e não sabemos, né, utilizar. A gente utiliza muito pouco do potencial que temos, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo bem aí? Sim. Essa lição ficou bastante longa, mas não acredito que dê tempo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Espera só um pouquinho. O livro, a gente está estudando Momentos de Saúde e de Consciência, né? É o livro de Joana de Ângeles, ele pelo médium Divaldo. A primeira edição desse livro é de 1991, tá? Eu tirei o tema da segunda edição, 2014. Então, hoje o capítulo é o capítulo 12 e é sobre percepção extrafísica. Percepção extrafísica. Achei linda essa imagem, né? Mesmo sendo extrafísica, né? Ficou uma sombra, ficou bonita, achei bonita essa imagem. Aí, Joana de Ângeles começa com um texto, né? Um texto, assim, quase uma oração, né? O psiquismo divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbra-me. Saio da limitação, na qual me asfixio e estertoro, para a grandiosidade da vida, na qual me expando. Mergulho-me no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, nem névoa, da qual procedo e para a qual retornarei. Identifico com meu Pai, liberto-me. Então, essa é a introdução desse capítulo, né? E com essa introdução dá para a gente perceber pelas palavras da Joana de Ângeles, né? Falando do psiquismo divino e nós enquanto criaturas desse psiquismo divino, né? Então, assim, se nós realmente formos pessoas que tenhamos certeza desse psiquismo divino, nós podemos utilizar potenciais em nós muito mais do que a gente utiliza hoje em dia. Tá? Então, o que é a percepção? É a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Ainda não é a Joana de Ângeles, tá? Eu estou pegando definições, né? Então, a percepção, conforme as figuras aí, elas são, cada um que for olhar à primeira vista vai ver determinadas coisas. Então, a percepção é muito pessoal, é muito de acordo com o que cada um de nós tem de associação no nosso psiquismo. E extrafísica, que não está sujeito às leis da física ou seus métodos. E a gente sabe que a física, hoje a física quântica, né, ela adentra mais sobre essa questão do extrafísico, né, porque a física de Newton ela é do macro e a física quântica é do micro, né? Mas aqui a gente vai usar esse conceito da física do macro, tá? Então, que não está sujeito às leis da física ou aos seus métodos. Então, o capítulo nosso é percepção extrafísica. Vamos descobrir o que liga essas duas palavras
né? Um substantivo com adjetivo, percepção extrafísica, vamos lá. Vamos fazer essa jornada. Começando com Joana de Ângeles, ela diz da vida interior. Há uma imperiosa necessidade de vida interior, a fim de obter-se, lograr-se, identificação com a realidade. Então, Joana começa a nos mostrar que caminho é, né, da nossa realidade, da realidade verdadeira, né, da realidade efetiva, né? Há uma imperiosa necessidade de vida interior, a fim de lograr-se identificação com a realidade. Os registros paranormais, fixando no campo das manifestações objetivas, bloqueia-lhe a capacidade de ampliar os registros paranormais, que são sobrenaturais, que lhe abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades. Então, e aqui eu vou pegar um pouquinho, emprestar um pouquinho o conceito do Jung, né? Quando a gente vive no automático, vive na consciência, às vezes não tão desperta, né? Vive no mundo do ego, né? Podendo ser egocêntrico, né? Ou egocentrado, ou não, tá? Mas vive nesse mundo. A gente bloqueia a capacidade de ampliar os nossos registros paranormais, né? Então, se a gente está nesse mundo que a gente vive, a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né? Nós não aproveitamos, né, esses registros que nós temos em potencial, tá? A capacidade psíquica. Mergulhado no oceano das vibrações, aí ela vai entrando, falando o que ela está querendo dizer nesse tema, tá? Então, mergulhado, quem? O ser humano, né? No oceano das vibrações, da energia, da mente, envolto por ondas e pensamentos incessantes, deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam, mesmo quando lhes são ignorados. Então, assim, por isso que eu digo que foi um tema assim, bastante instigante para mim, tá? Porque eu percebi nesse capítulo, né, nesse tema, quanta coisa nós temos e que nós não valorizamos, às vezes desconhecemos, né? E aí ela fala, mergulhado nesse oceano. É esse oceano que é a vida da gente, né? Mas como a gente não enxerga, né? O ego não enxerga, ele deixa para lá. Vibrações, energia, mente, ondas e pensamentos, a gente sente como efeito, mas a gente não enxerga, não é concreto, né? Então, a gente deixa de valorizar, até de priorizar essa capacidade psíquica que todos nós temos. Deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam mesmo quando eles são ignorados. Aí ela vai falar das antenas transceptoras, e eu fui buscar o que é isso, né? Possuidor de antenas, está falando do ser humano, possuidor de antenas transceptoras, que é transmissoras e receptoras, é isso que é a antena transceptora, né? É instrumento inconsciente de forças complexas que o propelem, o impulsionam, né, a atitudes surpreendentes e que poderia modificar, facultando-se agir em consonância com o que lhe apraz, ao invés de ser-lhes instrumento dócil e sem vontade própria. Então, o que a Joana de Ângeles está trazendo aqui? Que nós somos essas antenas aí, ó, né? Tem que colocar no concreto, a gente mostra essa antena aí, nós somos isso. E às vezes agimos, né? Agimos por ter recebido, tá? Alguma onda aí, né? E a gente entrou nessa onda, né? E a gente age impulsivamente ou inconscientemente de uma coisa que depois a gente percebe que não foi muito legal, né? Que não trouxe um bem-estar interior.
E aí eu vou aproveitar a mensagem antes, né, da gente começar a gravação. A Fátima fez uma leitura e falava do amor como instrumento, né? Então, toda ação que eu faço, que eu captei, que ela não é direcionada pela atitude do amor, ela vai me trazer uma consequência mais tarde, né? Uma consequência que pode ser que eu perceba que eu não deveria ter feito. Quando a gente amadurece mais, que a gente entende mais essa lição do amor, né? A gente vai percebendo que muitas coisas que a gente fez, às vezes por sermos antenas, né, transmissoras e receptoras, a gente não faria hoje em dia, né? Aí ela vai falar agora do pensamento. És instrumento de intercâmbio permanente, mesmo sem que te des conta, né? Então, assim, o pensamento, ele é matéria, é uma matéria, não da nossa matéria orgânica, mas ele é matéria, né? És instrumento de intercâmbio permanente, mesmo sem que te des conta. Lembra da antena? Agora ela está dizendo aqui do instrumento, pensamento. Emites e captas vibrações, ideias, energias mentais, sem cessar. Olha que interessante, sem cessar. Conforme direciones o pensamento, sintonizarás com outros da mesma qualidade, produzindo afinidade. Pela doutrina espírita, o que é o pensamento? É um dos atributos do espírito, né? Isso está no livro dos médiuns, assim como um dos atributos do espírito também é a inteligência. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar, só pelo fato de que dirigimos nossos pensamentos até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais. Eu peguei só esse trechinho pequeno, e isso aqui dá uma visão para nós, né, de como é a linguagem, entre aspas, a linguagem na outra dimensão, na dimensão extrafísica, né? E eu, assim, isso é uma dedução minha, através das leituras da teoria do Jung, né? É uma dedução minha que eu faço, tá? De que esses pensamentos, a gente pensa em palavra, mas a gente pensa muito em imagem. E pode ser que a linguagem do pensamento no mundo extrafísico pode ser que seja através das imagens. E o Jung diz que a linguagem do nosso inconsciente, né, é pelas imagens, não pelas palavras. Né? E como é que os espíritos entendem um ou outro? Um que mora no Japão com a língua, né, do Japão, e a outra que mora aqui no Brasil com uma língua portuguesa. Então, assim, teria que ser através de outros códigos, né? Mas isso aí é uma coisa minha, tá? Isso aí é uma coisa minha, eu que faço essa dedução. Agora, o que é pensamento para a teoria junguiana? Tá? Termos introduzidos por Jung para descrever diferentes formas da atividade mental e os diferentes modos como a psique se expressa. Tá? Então, essa de acordo com a teoria do Jung. O pensamento dirigido envolve o uso consciente da linguagem e de conceitos. Mas tem um outro tipo de pensamento que ele fala, o pensamento de fantasia, emprega imagens ou de forma simples ou compondo um tema, emoções e intuições. As regras da lógica e da física não se aplicam. Tá? Então, a gente está falando aqui da percepção extrafísica. Se a gente for fazer uma associação com a teoria do Jung, a gente está falando desse pensamento aqui de fantasia, conforme o nome que o Jung diz, tá? Entrega imagens ou de forma simples ou compondo um tema, emoções e intuições. As regras da lógica e da física não se aplicam. Tá? Aí Eu gostei daquela citação ali, dicionário crítico, né?
Isso, é um dicionário, é o Samuels, né? Um dicionário crítico da análise junguiana, tá? Ele se dedicou a pegar os termos e fazer análise crítica de cada termo, é? Não. Ele traz definições do que o Jung usa como palavra, como conceito, tá? Então, é um dicionário composto. Ele é um dicionário. É um dicionário composto, não assim de verbetes, como o dicionário tradicional que a gente conhece. Eu acho que deve ser um dicionário composto de palavras ligadas ao uso do estudo que o Jung fez, né? É isso aí. Poxa, deve ser bem legal esse dicionário. Bem legal. É bem legal. Eu tenho ele em PDF, se você tiver interesse, eu mando para o seu e-mail depois que me passa, tá bom? Tá, obrigada. Respostas psíquicas. Essa voltando a Joana de Ângeles. Vives no mundo vibratório que eleges pelas tuas preferências psíquicas e emocionais, atraindo como repelindo ondas correspondentes, de acordo com o padrão cultivado. És envolvido por idênticas respostas psíquicas. Gente, a gente não tem noção, assim, foi muita descoberta para mim, a gente não tem noção do que é esse extrafísico, do que é, a gente tem noção pelo que a gente lê, mas a gente não tem noção no sentir, sabe, no vivenciar isso. A gente está imerso, mas isso é um tanto, assim, desconhecido para nós, né? Vives no mundo vibratório que eleges pelas tuas preferências psíquicas e emocionais, atraindo como repelindo ondas correspondentes, de acordo com o padrão cultivado. És envolvido por idênticas respostas psíquicas. Então, literalmente, nós somos, né, sujeitos e submetidos a esse grande universo, né? Ou multiverso, a gente pode dizer, dessa parte extrafísica, né? Agora aqui, antes de eu entrar, eu fiz uma introdução aqui, antes de eu entrar nesse tema, nesse subtema que a Joana de Ângeles vai trazer, de ocorrências parafísicas. Eu achei interessante isso aqui. Deixa eu fazer um comentário aí, assim, pessoal meu, né? Como que eu entendo essa questão que ela está dizendo aí. Eu entendo assim, é como se a gente... são ondas, como ondas de rádio mesmo, de TV, né? A TV e o rádio, ela trabalha numa frequência, né? Cada um tem uma frequência. Cada rádio está numa onda frequencial que capta aquela mensagem. Eu faço muito essa imagem. Nós estamos imersos dentro de todas essas ondas e dessas camadas, né? Através daquilo que eu penso e que eu sinto, como está o meu estado mental, eu vou acessar determinada onda. E quando eu acesso essa onda, eu potencializo aquilo onde eu estou, porque aí eu já não estou mais sozinho. Então, por exemplo, se eu entro num estado de depressão, automaticamente eu vou entrar numa onda onde muitas pessoas estão nesse estado de depressão. Então, a minha depressão, a partir do momento que eu conecto aquela onda, eu potencializo essa onda. E, por outro lado, a partir do momento que eu, através de uma oração, ou de um pensamento bom, ou de uma música, ou de uma meditação, eu altero esse meu estado mental, né, que eu consigo sair daquele estado mental padrão, tal, eu consigo conectar uma outra onda. E essa outra onda, onde vai ter mais bem-estar, tal, eu vou me potencializar também com isso, porque aí é a ideia de um coletivo, né? Nós estamos nesse coletivo. E o meu pensamento não está só, embora ele seja individual, é meu, mas eu participo dessa onda total, né? Então, assim, é como se a gente tiver... E isso é físico, né? Eu acesso uma dessas ondas, através da minha vontade. Aí também tem a questão da vontade. Se eu estou triste, e quero ficar pela minha vontade naquela tristeza, eu vou para essa onda da tristeza. Onde está o suicida, onde estão os suicidas, os depressivos,
né? Mas se eu tenho vontade de sair daí, aí eu, através da minha vontade, eu exerço a minha liberdade de vontade, de falar assim, não, eu quero sair daqui, não vou, esse não é o lugar, não quero ficar nesse meu lugar, nesse lugar que eu estou. Aí eu vou para uma meditação, ou vou para uma oração, ou vou para um processo que me tire dessa onda, e que aí eu vou encontrar esse outro lugar mais elevado. Eu entendo É isso assim. aí. Não sei se as pessoas... É mais ou menos por aí que ela vai seguindo o raciocínio, tá? A Maria acabou de descrever que é possível, né? Desde que a gente faça esse movimento, né, mental que repercute no movimento, a atitude mesmo, como um ato. E a Maria falando, eu me lembrei quando eu fico temporadas no Rio, que a gente participa de uma caravana que vai um domingo por mês fazer visita ao Hospital dos Leprosos, no Rio de Janeiro, que é uma colônia chamada Curupaiti. Eu acho que foi o primeiro hospital de leprosos do Brasil. E ali é uma cidade, né? Ali tem igreja, tem centro espírita, tem mercado, tem delegacia. E quando eu comecei a fazer visita a esse hospital, me voluntariei aí em compor a caravana, vão 2, 3 carros, né, por domingo. E muita gente vai pela primeira vez e vai com muito medo assim de não aguentar, porque faz na cabeça uma imagem, talvez aquela imagem bíblica, né, de que vai chegar lá, vai encontrar as pessoas mutiladas, com feridas, muito tristes. E não é nada disso, né? O hospital ele já tem um tempo de duração tão assim sólido, no sentido de os domingos, a gente só vai um domingo, né? Mas os demais domingos durante o mês, os meses do ano, são caravanas e caravanas que vão com crianças, vão com adultos, com um teatro, com música, né? E uma das vezes eu fiquei surpreendida porque a pessoa se autodescreveu assim, exatamente como a Maria disse. Vai numa expectativa, se sintonizando e tal, aí chega lá, aí começa a ficar mal e tal. De repente, quando a pessoa vê, a gente fica sempre assim, de 9, mais ou menos, que é a hora que tem primeiro a reunião no Centrinho Espírita, que tem lá, que funciona já há quase um século, né? E depois cada caravana vai fazer o seu trabalho, né, de distribuição de alguma coisa. E aí a gente vai entrando em enfermaria, pavilhão por pavilhão, da psiquiatria, enfim. E aí o depoimento dessas pessoas, quando vão pela primeira, pela segunda e pela terceira vez, já são diferentes. Elas já vão voltando assim com a gente, conversando, assim, nossa, eu estou voltando uma outra pessoa. A pessoa volta leve. Gente, eu vou pedir o favor de vocês falarem durante as coisas, mas falarem bem objetivo, porque tem muita coisa para ver aqui, tá? Tá, desculpa, eu devia ter pedido isso antes, porque eu quero ver se eu consigo ir até o fim, porque tem muita coisa legal aqui, tá? Tá bom, desculpa, Edna. Pode falar, mas falar assim, bem objetivamente. Tá certo, eu vou me empolgando, vou linkando. Peraí. Ela vai falar no outro slide sobre ocorrências parafísicas. Então, quando eu estava fazendo isso aqui, eu fui procurar e achei muito interessante e coloquei aqui. Ocorrências parafísicas para esse grupo aqui, né, Ananda, Astrologia Védica, é atingir o 4º estágio da consciência. E, segundo eles, né, os 3 primeiros níveis são vigília, sono e sonhos. Eu achei interessante isso. Agora vamos para a Joana de Ângeles. Nessa imensa gama de ocorrências parafísicas, destacam-se as faixas da telepatia, da intuição, da clarividência e da clareaudiência, da inspiração, da pré-cognição, da retrocognição, de indiscutíveis bênçãos ao alcance de todo aquele que se lhe adentre as áreas com elevação e consciência. Isso aqui, gente, é possível. É só a gente saber. Nós temos isso tudo em potencial, tá? O que é? Agora eu vou um por um, tá?
desses aqui. O que é a telepatia segundo a psicologia? Tá? Eu vou pegar a imagem aqui primeiro, né? Diz assim, recepção ou transmissão de pensamento à distância. Tá? Uma coisa assim. Segundo aqui o dicionário nosso, o APA, suposta comunicação direta de informação de uma mente para outra, na ausência de qualquer meio de transmissão conhecido. Tá? É uma forma de percepção extrasensorial, que é a leitura da mente, transferência do pensamento, ambas consideradas como uma das formas principais de telepatia. Tá? Então, isso aqui é a segunda visão da psicologia. Tá? Agora, vamos lá, a segunda doutrina espírita. O que é a telepatia? Né? A telepatia comprova os ensinamentos espíritas, que afirmam ser o pensamento constituído de elementos semimateriais, que podem se projetar a distâncias incalculáveis, obedecendo à vontade do transmissor, ganham velocidade e direção. Tem algumas escolas espiritualistas que eles treinam essas ocorrências parafísicas, tá? Tem algumas que treinam isso aí. Da telepatia, nós vamos falar da intuição agora. Intuição é quando o seu coração dá um pulinho no futuro e volta atrás, volta rápido. Eu achei interessante essa imagem. Conceito e Jung, tá? O que ele fala de intuição? Então, como conceito, a intuição é definida como a capacidade de perceber, discernir ou pressentir uma explicação independentemente de qualquer raciocínio ou análise. Tá? Agora, segundo Jung, é uma das funções da tipologia psíquica, tá? Função de percepção ou irracional. Tá? A intuição usa os significados, as relações e possibilidades futuras da informação recebida. Utiliza de percepção e futuro é um segundo para frente, tá? Não precisa ser muito longe, não. Um segundo para frente já é futuro, tá? Então, a intuição usa os significados, as relações e possibilidades futuras da informação recebida. Maria, dá uma olhada aqui, o que tem no bate-papo aqui, por favor, aqui, tá? Utiliza de percepção global em detrimento da compreensão das partes que a compõem. Então, a pessoa que tem essa função intuição, tá? O oposto dela é a intuição e sensação. O oposto é sensação. Então, a pessoa que é sensação, ela vai receber essa informação, essa percepção, pelos órgãos dos sentidos, tá? E a intuição, não, ela vai ter uma visão global mais para o futuro, né? Ele perde os detalhes, mas ele tem uma visão global, né? Então, assim, é legal num grupo ter esses dois tipos de pessoas, tanto as intuitivas quanto as que funcionam pela sensação, né? Que aí não perde nada. Agora, a intuição, segundo a doutrina espírita, tá? O papel da alma não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nesta situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Tá? Está no livro dos médiuns também. Então, a função, aqui é a intuição. Segundo a doutrina espírita, eu peguei essa capacidade mediúnica aqui, tá? A clarividência, segundo a psicologia, né? E aqui ela traz assim, em parapsicologia, alegada capacidade de ver, entre aspas, coisas que estão além do alcance normal da visão, tais como objetos distantes ou escondidos, ou eventos do passado ou do futuro. Também é chamada de visão remota ou segunda visão. Tá? Isso está no APA também, da psicologia. Agora, segundo a doutrina espírita, a emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista. Aqui, segundo a parapsicologia, eles usam o nome de visão remota ou segunda visão, né? Segundo a doutrina espírita, utiliza o nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos.
Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária, e como por uma espécie de miragem, tá? Então, é mais ou menos assim que o clarividente funciona. Tá certo? Agora, a clara e audiência. E esse negócio aqui, eu vou ver se eu consigo tirar isso. Não consigo. Queria tirar isso aqui. Não, não dá. A clara audiência em psicologia. Em parapsicologia, a alegada capacidade de ouvir vozes ou sons que estão além do alcance normal da audição, incluindo supostas mensagens de guias espirituais ou dos mortos. Tá? Isso segundo a psicologia. Deixa eu minimizar, porque ele não está querendo sair. Deixa eu aumentar. Agora, eu vou, a clara e audiência, eu vou falar do conceito antes da doutrina. É a capacidade de ouvir sons, ruídos, palavras e vozes sem a utilização dos ouvidos físicos. Ou seja, a clara e audiência transcende as percepções da audição, pertencente aos 5 sentidos e se passa no plano espiritual. Então, aqui, isso aqui não é espírita, né? Então, assim, mas tem muito a ver com o que a gente estuda na doutrina. Então, são essas percepções, esses sentidos que a gente tem, muito além. A gente vai entender aqui os livros espíritas, alguns romances até, quando falam que quando a gente desencarna, né, a gente adquire outros sentidos, muito mais ampliados do que os limitados sentidos nossos. Então, aqui está mais ou menos explicando como é que é isso, tá? Agora, segundo a doutrina espírita, médiuns audientes, né? Pergunta 65, pergunta não, o item 65 lá do livro dos médiuns. Eles ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes é uma voz íntima, que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Tá? Então, é assim que funciona o médium audiente. Agora, a inspiração. Em psicologia cognitiva, um insight é clareza súbita na mente, no intelecto, né? Ou salto de compreensão que produz novas ideias criativas ou abordagens a um problema. Olha que interessante o que é uma inspiração, né? Produz novas ideias criativas ou abordagens a um problema. Isso tudo nós temos esse potencial, gente. Isso que é legal de saber, né? O processo de ser incitado ou estimulado a fazer alguma coisa, tá? Então, é um processo que a gente é estimulado ou incitado a fazer alguma coisa. Segundo a doutrina espírita, médiuns inspirados, aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, o mais frequentemente com o seu desconhecimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Está no livro dos médiuns também. Agora vamos para a pré-cognição. O que é isso? Né? Segundo a psicologia. Em parapsicologia, a suposta capacidade de ver ou experimentar eventos futuros, é o pré, né? Cognição antes, pré. Através de alguma forma de percepção extrasensorial. Segundo a doutrina espírita, é a teoria da presciência, tá? Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e que certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode ser útil, em casos especiais, que ele pressinta esses acontecimentos, a fim de que lhes prepare os caminhos e esteja pronto para agir quando chegar o momento. Por isso, Deus permite, por vezes, que um canto do véu seja levantado. Essas espécies de revelação são sempre feitas espontaneamente, segundo a Gênesis, né? Então, essa faculdade, né? Esse atributo de pré-cognição, chamado pela doutrina de presciência, ela funciona aí espontaneamente. E isso só vai acontecer se for útil, né? Foi isso que eu entendi da leitura do texto aqui da Gênesis. A retrocognição, quer dizer, a cognição para trás, né? Passado.
Em psicologia, a pós-cognição, eles chamam assim. Em parapsicologia, a experiência de um evento passado, como se ele estivesse ocorrendo no presente. Tá? Segundo a doutrina espírita, eu me deu muito trabalho para achar alguma coisa assim, eu não achei o conceito em si, tá? Mas no Céu e Inferno, eu consegui esse trechozinho aqui, né? Max, o mendigo, em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo. Aí conta a história, né? Eu peguei trecho. Há cerca de século e meio, ele fala nessa mensagem do Céu e Inferno, ele vai contar, então, né? Há cerca de século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter, de fato, experimentado qualquer desgraça real. Ele contando quando ele era proprietário desse castelo. E esse Max, o mendigo, né? Ele era um mendigo e foi conhecido assim quando ele fez essa comunicação, e está isso no livro do Céu e Inferno, ele fez essa comunicação numa daquelas experiências, né, mediúnicas que o Kardec catalogou, tá? Então, é uma retrocognição, tá? Estava acontecendo ali no presente, fato do passado, e a gente, dentro de uma casa espírita, a gente está, como diz o outro, careca de ver isso, né? A retrocognição é uma coisa que acontece muito, né? A gente só não sabia que esse nome é retrocognição, mas é isso aí que a gente se depara, né? Nos trabalhos de uma casa espírita. Aí, voltando lá nas experiências parafísicas, que eu não consigo enxergar agora, porque tem essa tábua aqui, vê para mim aí, continuação, o que está escrito? Ocorrências parafísicas, okay. continuação. Espíritos desencarnados, né? Porque a gente estava lá nas ocorrências parafísicas, ela fala desse tanto de fenômenos, eu dei uma passeada neles, e aí a gente retorna, então, para essas ocorrências, falando dos espíritos desencarnados, tá? Nessa faixa colossal, gigantesca da realidade, encontram-se os espíritos desencarnados, tá? Tudo aquilo que a gente já viu, vibração, lá, tudo aquilo, né? Mais esses fenômenos que a gente viu aqui, também tem os espíritos desencarnados, tendo-se em vista a indestrutibilidade do ser e com eles convives, embora nem sempre os percebas. Sem que o saibas, eles interferem na tua existência, ora ajudando-te quando são bons, ora perturbando-te quando maus. E aqui, lá naquela que a Maria falou, aqui a questão da onda, né? Se a gente está em qual sintonia a gente pode entrar com esses seres também, né? Não só energia, vibração, pensamentos, né? Mas também seres para a dimensão extra, seres concretos, para nós, espíritos desencarnados, né? Para os espíritas, isso aqui é tão concreto quanto se a gente estivesse vendo mesmo, tá? Por serem almas dos homens que viveram na Terra, preservam seus valores, às vezes sofrendo e fazendo sofrer demoradamente, por ignorância ou perversidade, acomodação ou inveja. Então, não é porque desencarnou que ficou pior ou melhor. Vai levar o conteúdo que tem, né? Depois, sim, depois desse novo mundo, ou na retorno do mundo verdadeiro, né? Aí vai se tomando mais consciência, os sentidos são outros, mais ampliados. A gente está vendo aqui os extrafísicos para nós, para o mundo espiritual, isso é comum, né? Não é para todos, né, que tem essa consciência também lá, mas a possibilidade lá é muito maior de vivenciar isso que a gente não tem tanto hábito. Comunicação, lê para mim aí que eu não estou conseguindo ter. Comunicação produtiva. Educando-te interiormente, olha o que a Joana traz, tá? Comunicação produtiva. Educando-te interiormente,
capitalizar os pensamentos, mantendo comunicação produtiva, que te capacitará desde agora para o futuro, quando te despojares do invólucro material. Então, aqui ela dá uma dica, né? Tenta aí ter um contato maior com você mesma, né? E tenta captar, né? Captar o que está chegando, né? Como a gente é antena transceptora, né? A gente percebe o que está chegando e o que a gente está emitindo, tá? E o silêncio interior. Fazendo silêncio interior significa perceber, né? O que está rolando por dentro, o que eu estou pensando, né? O que eu estou sentindo, né? Perceber se o meu pensamento está tomando conta de mim, né? E eu não estou percebendo que eu tô faladeira, né? Faladeira interna, né? Então, ela diz assim, fazendo silêncio interior, moralizando-te, sintonizarás com os espíritos nobres, que te guiam e desejam partilhar contigo a sabedoria e o amor que possuem, facilitando-te a marcha ascensional. E aqui, muito interessante para quem já praticou, pratica meditação, que a gente sente exatamente isso. Quando a gente se aquieta internamente, interiormente, né? A gente estabelece, falando agora pela teoria junguiana, a gente estabelece a ponte entre ego e self, né? E se a gente falar agora de uma parte mais espiritualizada, com outro nome, né? A gente sente esta paz, a gente sente que a gente entra numa outra dimensão de nós mesmos, né? E é mais ou menos isso que ela está falando. Então, os espíritos que são tão reais, né? Os espíritos, eles podem, nesse momento, né? Nos transmitir, através, porque nós somos antenas, não somos? Pode nos transmitir o que ela fala aqui, sabedoria e amor, do pouco que eles têm, do muito que eles têm, para ainda o pouco que nós possamos ter, né? Então, olha a importância que é esta ferramenta do silêncio interior, né? Emoções transcendentes. Penetrarás assim, depois do silêncio interior, né? Educando-te interiormente, silêncio interior, penetrarás assim em regiões de luz imperecível, experimentando emoções transcendentes que te farão feliz. Gente, eu sou muito interessante. Quando eu estou em trabalho mediúnico, em trabalho dentro do centro espírita, às vezes luzes assim, tão bonitas, eu não vejo tanto, mas assim, eu tenho essa emoção, eu sei o que é essa emoção transcendente. E no momento, é uma emoção que a gente não sabe definir. Eu tenho vontade só de chorar. E não é chorar de tristeza, é chorar por estar sentindo essa emoção, que não tem nome agora, eu já sei, emoção transcendente, sabe? Às vezes, não é sempre, mas às vezes eu consigo, dentro de um trabalho de espiritual, né? Por quê? Porque está trabalhando em minhas faculdades extrafísicas, né? Essas faculdades que todos nós temos. Então, assim, em qualquer casa religiosa, eu acredito que as pessoas devam ter, né, esse tipo de experiência que a Joana está trazendo aqui. Agora, percepção parafísica. Percepção parafísica. Desenvolvendo a percepção parafísica, deixarás de ser limitado prisioneiro, para estares planando em esferas de vida estuante, ardente, consciente dos recursos que Deus confere para a tua planificação de criatura eterna. Então, a gente pode, né, nós temos tudo em potencial, mas a gente pode, sim, pelo menos desenvolver algumas dessas faculdades, né? Que em espírito é mais fácil, né? Porque é a vida da outra dimensão, mas aqui encarnados a gente pode também, porque nós temos em potencial isso aqui. Assim como nós temos as virtudes, nós temos todas essas percepções aqui, né?
Aí eu lembrei, tá? E aqui a gente vai encerrando, me fez muito sentido a compreensão dessas frases bíblicas, essas passagens, tá? Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Salmo 82, 6. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabemos? Está no 1 Coríntios 3,16. Aí aqui embaixo, vós sois deuses, tudo o que faço, vós podeis fazer. Jesus está em João 10,34. Então, isso aqui, tá? E a gente encerra aqui, isso aqui me fez muito sentido após eu ter debulhado, vamos dizer assim, né? Analisado melhor esse tema, esse capítulo, sabe? Porque parece que quando fala, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer, a gente sabe disso, mas para mim agora fez mais sentido, entende? Por conta dessas questões que a Joana traz, né? Que a gente sabe, mas eu não sei se é porque eu tive que preparar, por isso que eu falo, né? A gente, quando a gente faz palestra ou prepara alguma coisa, como aqui na BRAP, quem ganha mais com isso somos nós mesmos, mais do que quem ouve, quem vai ver, porque assim, nossa, para mim é um processo muito legal, sabe? Tem coisa que eu já sei, mas tem coisa que eu assimilo, que eu sinto na hora, assim, sabe? Aí aquilo faz um sentido verdadeiro para mim. E aí eu fui atrás dessas frases, porque agora eu entendo o que é que Jesus falava, vós sois deuses, tudo o que faço, vós podeis fazer. Por quê? Jesus é o nosso irmão, né? O irmão maior, mas ele também é criatura, né, do Criador. Então, nós temos a mesma possibilidade. Por isso que ele falava isso, ele sabia de tudo isso. E deixou esse recado para nós, né? Então, é isso. Eu vou encerrar aqui agora, né? Fechar essa apresentação, para a gente agora poder trocar ideia. Deixa eu, onde é que está? Deixa eu ver se eu consigo agora achar que ele está bem aqui. É que essa barra me atrapalha demais. Eu não sei por que ela aparece aqui. Eu preciso pegar o xizinho aqui. Aí, eu não estou conseguindo. Vocês estão vendo a barra que eu tenho aqui no computador ou não? Não aparece para vocês? Aparece? Vermelha. Sim. Não, mas não é aqui. Interromper compartilhamento. Não dá de um jeito, dá de outro, né? Deixa eu fechar aqui também. Deixa eu ver o que tem no bate-papo aqui. A Maria Patrícia, tá. Ok. Vamos fechar aqui. Ok. Então, agora, falta pouco, deu tempo. Eu fiquei preocupada de não dar tempo, mas deu tempo. Agora a gente pode compartilhar, viu? Podemos compartilhar agora tudo isso aí que a gente viu hoje. É bastante coisa, né, gente? Mas para mim foi muito rico também, sabe? Muito rico. Saber que nós temos todo esse potencial, está tudo em nós, né? Tem uma musiquinha muito bonitinha que a gente ensina na evangelização. Desde pequenininha, a criança vai cantando assim. Deixa brilhar a sua luz, ela que ilumina o mundo. Então, quando a gente vai entendendo que a gente é centelha divina, né? Que Jesus falou, deixa brilhar a tua luz, deixa brilhar a tua luz. Nós somos centelhas divinas, né? Quando a gente começa a internalizar essa máxima tão maravilhosa, a gente começa a experimentar pouco a pouco, né? Tudo isso aí que nos foi dito é ficar sintonizado mesmo, né? É fazer essas experiências. Nós somos os nossos laboratórios de nós mesmos, né? E quando a gente se sente muito assim, no meu caso, assim, quando eu começo a fazer esse exercício, já venho buscando fazer desde que a gente começou esse curso da Joana, né? Há quase 3 anos atrás, que eu me dispus a fazer.
e fazer esse laboratório constantemente. Quando eu começo a me sentir muito agitada, muito sintonizada, muito pilhada no externo, eu faço o que Jesus faço mesmo, eu faço uma coisa assim, uma fuga. É que a gente tem ficado muito tempo em casa, né? E a gente convive, eu e meu marido praticamente, porque a gente está longe de todo mundo, né? De família, de tudo. Aí eu entro para o quarto, quando eu não quero ver o que ele está vendo e tal, aí me recolho dentro do quarto, que é onde eu estou com vocês. Aí vou ficando quietinha, vou esperando os batimentos cardíacos se compassarem, aí faço um Pai Nosso, faço a prece de Cáritas. É instantâneo, gente. E a gente aprende isso no livro dos médiuns, né? É um exercício que você não vai mais alimentando nossos amiguinhos que possam estar conosco enquanto a gente vai se pilhando. Enquanto a gente vai se pilhando, a gente vai atraindo, vai sintonizando, e aquilo vai virando uma bola de neve, né? Aí eu vou para a cozinha, aí eu começo a fazer alguma coisa, invento umas coisas diferentes para fazer. Nossa, acaba aquilo, acaba. É impressionante. É uma experiência, né, sua que dá certo para você e dá certo para todo mundo, porque a gente percebeu aí, né? Para todo mundo fazer, só experimentar. Não tem como não dar, né? Não tem como não dar certo fazendo assim, né? Está comprovado. Porque assim como a gente atrai os espíritos quando a gente está raivoso, quando a gente está indignado, quando a gente está pilhado, quando a gente oferece o antídoto de pensamentos e atitudes, esses amiguinhos vão sendo recolhidos, eles vão pejorativamente falando, vão baixar noutra freguesia. É isso aí. Mais alguém quer contribuir? Comentar alguma coisa? Eu penso assim, a gente sabe essas coisas muito racionalmente, né? Eu acho que assim, o que nos falta seria a gente praticar realmente, né? Eu, por exemplo, eu consigo entender todos esses conceitos, né? Mas assim, a prática me falta, né? De realmente... algumas coisas eu consigo, assim, saber na hora que eu não estou bem, eu já me reconhecer, eu não estou bem, minha energia não está legal, eu preciso buscar um recurso para sair disso, e vou lá e busco e consigo sair. Então, algumas coisas eu consigo já praticar. Mas a gente se pega muito, muito ainda, né? Entrando nessa frequência, às vezes, de raiva, de indignação, de cair no engodo do não amor, né? De sentimentos de não amor, né? Exatamente. Assim, por isso que eu lembro. Não diz com amor, né? Por isso que eu lembro muito daquela parte do Pai Nosso que diz: não me deixe, né? Não nos deixe cair em tentação. Porque esse mundo nosso é muito tentador. Tentador daquilo que a gente ainda não tem de sabedoria, né? Então a gente vai, sobe, vai. Agora a gente está caindo no buraco. A gente fica nesse, né? Mergulha, sai, né? Porque ainda estamos aprendendo, né? E essa parte do Pai Nosso, né? Até na vida do dia a dia, né? Em termos de poder, essas coisas é muito forte, né? Não nos deixe cair em tentação. Dinheiro, poder, né? Mas não é só isso, é no dia a dia também, né? É tudo. Se a gente bobear, a gente está lá imerso e não está vendo. Está imerso naquele pensamento e naquele sentimento que não é benevolente, que não é de amor, né? São outros sentimentos que vão nos jogar nessas frequências mais densas, né? Exatamente. Pensa no trabalho que a gente dá para a espiritualidade nesse momento nosso, né, planetário, né? Somos antenas. Então, Ave Maria. Você pensa como que está esse mundo de antena aí, hein? Porque a gente não enxerga, né? Mas os espíritos enxergam, né? Muita coisa. Conforme o grau de evolução deles, eles percebem tudo isso, né?
Os muito materializados, não. É parecido com a gente, né? Mas os que têm essa missão mesmo de nos ajudar, né? Esses mais evoluídos, de outras dimensões, eles percebem todo esse, né, emaranhado de, entre aspas, fios, né? Para não falar outra coisa. Fios, ondas, né? Pensa bem como é que está o mundo agora, né? Desde o início da pandemia, eu acho que deu uma... Né? Então, assim, realmente, Fátima, o trabalho da espiritualidade está sendo assim, deve estar sendo muito cansativo se fosse físico. Com eles, eu não sei como é que eles lidam com isso, né? Eu acredito que o mais de outras dimensões que precisa estar por aqui, eles também devem sentir uma baixa energética, porque é muito denso, né? Muito denso para eles, né? Então, de qualquer forma, é custoso, né? Eu acho. Mas é aquele negócio, né, que a Maria falou, quando tem amor, né, tudo vence. É a luz, né? Então, mesmo com o esforço da energia deles nesse mundo nosso conturbado, né, se consegue... Entrou alguma coisa aqui, não sei o que foi. Aí, saiu. Vai entender. Então, tá, gente. Mais alguma coisa? A gente encerra por aqui. Ok? Tá bom? Edna, Oi. eu vejo que a Joana de Ângeles está sempre nos orientando para o processo de meditação. E nós, assim, nós ocidentais, né? Nós somos muito pessoas falantes e que pensa toda hora. E para nós, às vezes, realmente a gente tem que buscar ter um pouco mais de disciplina, porque à medida que a pessoa faz a meditação, a mente não vai zerar, mas ela se aquieta. Quando ela se aquieta, ela possibilita o processo intuitivo. As coisas, a partir da quietude, elas surgem na nossa mente até os caminhos que a gente deve fazer, naturalmente. Você está vivenciando o que é divino ali, né? Vós sois Deus, você pode vivenciar aqui agora isso, mas você tem que fazer essa disciplina, né? Eu não gosto de falar esforço, porque esforço me lembra a minha mãe quando dizia, olha, o Arizinho é inteligente, mas a Norma é esforçada. Então, eu prefiro... Eu vivo no esforço a vida toda. Eu falei, não é isso. Esse nome é muito pejorativo para você. Para mim ficou, Então, eu aprendi a falar, tem que me dedicar, eu tenho que me disciplinar. E a gente percebe, é isso mesmo. A gente fica em paz. E a paz faz com que a gente tome decisões, assim, mais assertivas, né? Que a gente pense antes de falar, que a gente não julga, a gente começa a ser melhor. Mas, assim, tem que estar se olhando diuturnamente. Norma, não é demérito nenhum para você ser esforçada. Olha que virtude escassa. Isso aqui era um nosso, sofrimento, né? menina. Não, mas Fátima, ela está entrando numa outra seara que não é hora da gente entrar aqui, mas é uma questão que ela carrega não muito legal da história dela, entende? Na palavra. Entendeu? Só comentei assim, só até... eu tô rindo disso agora, é sinal que eu estou conseguindo... Norma, é que isso é uma linguagem que me atinge muito diretamente. Professor se utiliza muito dessa palavra para incentivar aluno, né? Não, quando a mãe vai perguntar, então, como é que vai meu filho na escola? Se professora também reforçou isso na Norma, já que veio do materno, tá? Ficou um pouco mais complicado para a Norma. Imagina, O professor falando, a mãe falando também. O professor não sabe, né? Da história de cada um. Né? É impressionante.
É. Gente, eu acho que já são 7h30, eu vou parar a gravação, agradecendo muito, né, a compreensão de vocês. Espero que essa pequena contribuição possa ser uma sementinha, né, plantada nas nossas almas, né, e para aqueles que vão também ouvir. Então, um beijo no coração de todos e até a próxima semana.